Bem-vindos a esta análise. Hoje a gente vai desvendar uma daquelas batalhas teológicas gigantescas lá do segundo século que ficou preservada num texto fascinante de Ireneu de Lyon, o famoso Contra as Heresias. É um material denso, com certeza, mas incrivelmente rico para entendermos como as ideias mais fundamentais sobre o mundo físico e espiritual foram debatidas e moldadas na antiguidade. Agora, pensem comigo. E se o Jesus da história e o Cristo da fé fossem, na verdade, dois seres completamente diferentes? Essa não é só uma pergunta teórica moderna. Ela estava bem no centro de uma verdadeira guerra civil ideológica nos primórdios do pensamento cristão. E, de certa forma, representa exatamente o grande problema que o texto de Ireneu tenta resolver. Vamos observar isso mais de perto. De um lado, a gente tem a visão gnóstica, que via Jesus meio que como um receptáculo temporário, uma casca humana para abrigar um Cristo puramente espiritual. Do outro lado, vem a resposta de Ireneu, defendendo com unhas e dentes um verbo unificado e feito carne. Ou seja, a ideia radical de que o divino e o físico se uniram de um jeito totalmente inseparável. Para a gente conseguir navegar por toda essa complexidade do século III, vamos seguir um roteiro claro. Vamos começar entendendo a heresia da separação. Depois, o conceito de um só Jesus Cristo, a necessidade da cruz, a recapitulação do novo Adão, o paralelo entre Maria e a nova Eva e fechar com a ideia de o Deus justo e bom. Bom, ponto número 1, a heresia da separação, onde a gente vai desvendar essa visão de mundo gnóstica. Tudo começa com um problema bem grande, porque o texto de Ireneu é super reativo, escrito quase como um manual de combate a uma crise teológica super específica daquela época. A questão era a seguinte: alguns movimentos alternativos, principalmente o pessoal que seguia os ensinamentos valentinianos, diziam que uma entidade espiritual teria saído de um reino cósmico, um lugar que eles chamavam de pleroma. E para quê? Basicamente para possuir temporariamente um Jesus humano, que eles chamavam de Jesus da economia, só para abandoná-lo logo antes da crucificação. Eles literalmente dividiam a figura histórica e a entidade espiritual. O que nos leva ao nosso segundo ponto. Um só Jesus Cristo. Com esse risco todo da teoria da separação na mesa, Ireneu parte para o contra-ataque usando os textos sagrados. Ele começa a juntar evidências de tudo que é lado. O argumento dele é implacável. Desde Mateus chamando de Emanuel, até as cartas de Paulo, o Evangelho de João e até aquele relato de Lucas sobre o velho Simeão segurando o menino no templo. Todos eles só reconheciam um único Jesus Cristo. Um ser unificado. Simplesmente não existia essa história de um espírito entrando e saindo de um corpo na tradição original. Aí tem um detalhe sensacional. Lembram daquela imagem clássica da pomba no batismo? Os gnósticos diziam que era o Cristo descendo do pleroma para sequestrar o corpo humano. Ireneu vira o jogo e diz, não é bem assim. A pomba é o Espírito Santo trazendo, digamos, uma água celestial para umedecer a nossa falinha terrena que estava seca. Era uma unção da própria humanidade, e não uma possessão temporária. Avançando para o terceiro ponto, a necessidade da cruz. E aqui a gente entra nas implicações reais e dolorosas do sofrimento físico. Porque, sejamos honestos, isso não era só uma briguinha de palavras. A coisa toda é muito séria e envolve a própria ideia de salvação. Pensem bem, se aquele Cristo puramente espiritual tivesse fugido antes da paixão e largado só um ser humano lá para sofrer, a crucificação vira um teatro, uma ilusão. O sofrimento perde totalmente o seu sentido cósmico. E, por tabela, a morte continua invicta. E a humanidade fica exatamente onde estava, presa e fadada à mortalidade. E tem mais, existe uma baita falha lógica na ideia deles. Como é que se poderia pedir para os mártires daquela época sofrerem torturas físicas terríveis de forma corajosa, se o próprio mestre deles tivesse dado um jeito de escapar do corpo para fugir da dor? Não faz o menor sentido. O sacrifício verdadeiro exige que a dor e a encarnação tenham sido reais e inseparáveis. Certo, agora a gente chega na parte 4, a recapitulação, ou o novo Adão. Com a necessidade de uma cruz real e física bem fundamentada, Ireneu nos apresenta a sacada teológica que talvez seja a mais bonita de toda a era antiga. A palavra mágica aqui é recapitulação, que é o quê? É a ideia de que a encarnação foi, no fundo, uma espécie de segunda chance divina. A grande oportunidade de refazer os passos do primeiro fracasso humano, trilhando exatamente o mesmo caminho da humanidade, mas desta vez fazendo tudo de forma absolutamente correta, restaurando a todos no processo.
E reparem na simetria cósmica genial que ele constrói. De um lado, a gente tem o primeiro Adão, que veio da terra virgem, desobedeceu e trouxe a morte. Do outro, o segundo Adão, Jesus, que nasceu da Virgem Maria, obedeceu e trouxe a vida. É como se a queda da humanidade e a sua redenção fossem colocadas em um espelho perfeito. A lógica por trás disso é fascinante. O argumento diz que o Criador foi tão misericordioso que ele preferiu amaldiçoar o solo e não o próprio Adão. Ou seja, se o ser humano original fosse simplesmente descartado, a obra inicial de Deus teria sido permanentemente derrotada pela serpente, e o Criador jamais deixaria o seu projeto original se perder. A redenção literal do primeiro humano era indispensável. Seguindo em frente, ponto 5. Maria e a nova Eva. Porque esse lance de simetria cósmica não parou só nos homens. Ele estende isso para as figuras femininas de um jeito muito poderoso. Pensem nisso. Eva, uma virgem que acabou desobedecendo e trazendo a queda, é perfeitamente espelhada por Maria, outra virgem cuja obediência trouxe a salvação. É a trágica dúvida de uma sendo totalmente neutralizada pela fé inabalável da outra. Inclusive, isso dá origem à famosíssima metáfora do nó. Basicamente, o que a desobediência atou, a obediência desatou. Historicamente falando, isso é um marco absoluto. É uma das grandes pedras fundamentais de toda a teologia mariana que se desenvolveria ao longo dos séculos. E por fim chegamos à sexta parte, o Deus justo e bom, onde precisamos encarar talvez a teoria de separação mais drástica de todas, a de Marcião, que propunha dividir não só o Salvador, mas literalmente o próprio Deus. A teoria de Marcião era achar que existia um Deus severo no Antigo Testamento e um Deus puramente bom no Novo. Ireneu desmonta isso usando pura lógica. A verdadeira sabedoria divina exige que o julgamento e a misericórdia andem de mãos dadas. Um juiz, para ser sábio, precisa ser bom. E um salvador, naturalmente, precisa ser justo. Curiosamente, ele aponta que até o filósofo grego Platão já tinha entendido que o divino precisa ser bom e justo ao mesmo tempo. Então, no final das contas, qual é a grande lição que a gente tira de todos esses debates monumentais do século II? É uma defesa apaixonada e radical do nosso mundo físico. Contra toda aquela ideia de que a matéria era um erro ou algo ruim, Ireneu usa a encarnação para martelar que a criação material e a carne humana são coisas essencialmente boas, profundamente amadas por quem as criou e perfeitamente capazes de receber a salvação. E a gente fica com essa reflexão na cabeça: como será que essa defesa ferrenha e tão ancestral da realidade física continua reverberando hoje? O jeito que a gente valoriza os corpos humanos, a ciência, a própria ideia de existir materialmente, tudo isso bebe dessa mesma fonte. É fascinante pensar em como esses debates teológicos antigos construíram a base filosófica do mundo em que vivemos hoje. E com esse pensamento provocativo, a gente encerra nossa exploração de hoje.